Ana Mercedes Bahia Bock. Isso. Quer dizer, no DNA tem a brasilidade, a latinidade, né? É o marido que é Bock. E a globalidade do marido. Se formou aos 23 anos. Né? O que a menina Ana se interessou por uma psicologia voltada para a transformação social? Olha, o período que eu estudei, de 70 a 75, na PUC de São Paulo, a PUC principalmente, o Brasil, mas a PUC em especial, vivia um momento, os anos de chumbo, e, portanto, subterraneamente, muita coisa acontecia. O movimento operário se organizava, movimentos sociais, movimento de creche, a igreja tinha um posicionamento progressista, e eu estava numa universidade católica, então era um momento da história brasileira muito duro por conta da ditadura militar, mas também onde uma esquerda, os movimentos progressistas se organizavam, guardando forças, né, para o que iria acontecer posteriormente nos anos final dos anos 70, começo dos anos 80. E a universidade, ela tinha essa característica. Ela tinha recebido, a minha universidade, a PUC de São Paulo, tinha recebido os professores caçados pela USP. Florestan Fernandes, Ottaviani, Maria Nilde, Paulo Freire, esses professores foram parar na PUC de São Paulo. Paulo Freire não tenho certeza se vem da USP, mas os outros sim. Foram parar na PUC de São Paulo, que era um lugar que Dom Paulo Evaristo Arnes, que era o cardeal de São Paulo, acolheu. Dom Paulo foi muito firme contra a ditadura. E a isso eu vivi nesse período na universidade. Então, nós fazíamos... O coral era um coral progressista que discutia, um grupo de teatro, o movimento estudantil, nós criamos centro acadêmico, né? A universidade fervilhava. Tanto que depois que eu saí, os anos 77, 78, 77 é o ano da invasão da PUC, né? 78, o movimento estudantil foi para a rua. Então, eu vivi aquela gestação. E isso tinha repercussão nos debates, nos textos que a gente lia, nas discussões em sala de aula, nos trabalhos que realizávamos, né? Eu fiz trabalhos, por exemplo, em Osasco, com o professor Abib, lá nos sindicatos metalúrgicos de Osasco. A gente ia lá perguntar para os operários que eles achavam que era psicologia, se eles conheciam, né? A gente ia perguntar da vida deles. Eu fiz trabalho na favela do Rio Bonito com a professora Maria Nilde Marcelani. Então, eu acho que é isso. Eu sou fruto desse período histórico, né? E ali nascia com Silvia Lene, com o professor Abib, com o professor Odete, nascia um pensamento crítico na psicologia a partir da academia, né? Não que a psicologia não tivesse pensamento crítico, mas era pequeno, né? Não era um pensamento hegemônico. E Então, sai da academia e vai para a vida mesmo, né? Para o movimento. Nós trabalhamos em favela, alfabetizando, a partir do método Paulo Freire, muita coisa. Então, é isso. Não é só a Ana Bock, mas muita gente que estava ali naquele momento comigo, tanto que eu tenho muitos colegas de militância hoje no campo da psicologia, que estavam comigo naquele momento estudantil. Dos anos 70 para agora. Um dos muitos memes, cards que eu vi esse ano aqui, um deles dizia que o mundo acabou em 2019 e a gente é a turma que não foi para o céu. Aí eu te pergunto, como é que a psicologia, os profissionais, os psicólogos, as psicólogas podem ajudar a gente a sair desse inferno? Ou enfrentar essa pandemia, né, em outros termos? Eu acho que a psicologia ela pode ajudar sendo sensível a alguns aspectos psicológicos que a gente vive. Por exemplo, a solidariedade. Num país que você tem um governo truculento, grosseiro com a sua população, grosseiro para lidar com as questões, com descaso para as mortes, né? 170 mil mortes que nós já temos. Há contraditoriamente, exatamente pela ausência do Estado, em todos os lugares, né? Há um cuidado de um com o outro, principalmente nas comunidades, nas favelas, né?
e entre jovens houve assim um surgimento de uma solidariedade vigorosa, né? Das pessoas trocando apoios, né? E eu acho que a psicologia poderia ter destacado, dado visibilidade a isso, como um fator importante nos vínculos entre as pessoas. Porque a questão da pandemia, ela é uma catástrofe. Como toda catástrofe, ela exige o fortalecimento de vínculos entre as pessoas, para que elas possam se sustentar, para que elas possam se recompor, para que elas possam se salvar. Então, os vínculos entre as pessoas, as relações sociais, né, elas carecem de serem fortalecidas nesse momento. E houve muita iniciativa solidária, de apoio, de fortalecimento de vínculos. E a psicologia podia ter dado visibilidade maior a essas questões. Podia ter dado visibilidade a questões do medo da morte, né? Você passa a encarar a morte mais de perto, você pensa na sua finitude, né? A gente se redefine, muitas coisas se ressignificam num período como esse. E nós poderíamos ter ajudado mais nessa visibilidade desses aspectos que eu estou chamando aqui de psicológico. Nós fizemos algumas coisas. Nós reunimos, por exemplo, o Instituto Cigalene e 40 e tantas entidades, nos reunimos para fazer a marcha virtual, né? O Sindicato dos Psicólogos de São Paulo participou, a FENAPSE participou, nós nos reunimos para fazer uma marcha virtual, nos aliando ao movimento Brasil pela Vida e pela Democracia. Se fez, por exemplo, em São Paulo, o Conselho Regional de São Paulo fez uma mostra de práticas da psicologia na pandemia, mas eu acho que a gente não teve, não conseguimos os canais adequados para uma visibilidade maior dessas contribuições que a psicologia poderia ter dado ou deu em pequena escala. Como você falou, a sociedade toda ficou atônita, né? Nós fizemos um apoio às pessoas que estavam de luto, né? Imediatamente a psicologia se manifestou para dar apoio ao luto, para dar apoio às pessoas que estavam em sofrimento, né? As famílias, as pessoas com medo, as pessoas, né? Ela se mobilizou, mas ela manteve a sua oferta num campo, né? Que é um campo mais individualizado, né? De um atendimento individualizado. Não é o fato de ser clínico, é de ser mais individualizado. Mesmo no campo da educação, né? A gente ficou com uma perspectiva mais individualizada. E uma catástrofe, ela exige uma perspectiva mais coletivista, né? Mais coletiva, mais social. Nós, por exemplo, poderíamos ter sido a categoria, porque tínhamos suporte teórico para isso, para propor um luto coletivo. Mas é tudo, eu acho, por exemplo, quando chega a 100 mil mortos, que talvez tivesse sido um momento em que aquilo se escancarava para nós e nós poderíamos ter feito isso, o presidente da República vai ao ar para dizer que morte é assim mesmo, todo mundo morre, é o fim de todo mundo, né? Então, acho que isso tudo nos joga, é tão surpreendente, né? É tão surpreendente o modo como o governo, que no seu conjunto não respeita a vida. Não respeita a vida, não respeita a democracia, não respeita a vida, né? E isso surpreende muito, porque não é só não respeitar, é desrespeitar, né? Então, isso acho que nos cala um pouco. Você se formou numa época de muita agitação política, cultural, no momento de enfrentamento da ditadura, e você também alia todo o seu conhecimento teórico a uma atividade prática. Você foi presidente da Federação dos Psicólogos, você foi candidata a vice-governadora, quer dizer, você leva essa militância também. Como é que se dá essa praxis, Ana, da teoria, como é que esse teu instrumental teórico te ajuda na sua vida política, digamos assim? Então, eu acho que na minha vida as coisas se misturaram, formando essa Ana Bock que está aí. Eu acho que, assim, essa formação que eu tive na PUC de São Paulo, que era uma formação crítica, progressista,
fortemente aliada do pensamento de esquerda. Eu fui representante no conselho departamental da faculdade. E quando eu me formo, eu sou procurada por um amigo que diz assim: você não acha que estava na hora da gente organizar os psicólogos? A gente podia fazer alguma coisa juntos, né? Ele era, acho que do PC, e eu era de um outro grupo trotskista, e aí eu disse, vamos embora, vamos fazer, né? Eu e outros, né? Fizemos um movimento que se sediou no Sede Sapiens. Aí, dali, nós resolvemos que nós tínhamos... Alguém diz assim, gente, nós não podemos ficar aqui discutindo, nós temos que ocupar uma entidade. Aí procuramos saber qual era a entidade que tinha a eleição mais próxima. Era o Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo. Tinha um coronel na presidência, e nossa, é uma campanha de sindicalização fortíssima, ampla, grande, e ganhamos as eleições. Então, o meu primeiro lugar assim de trabalho da profissão foi o Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo, né? Eu fui diretora, secretária, depois eu fui diretora-presidente. E aí é quando eu passo a fazer parte do movimento que criou a FENAPSE, e eu sou a primeira presidente da FENAPSE. Então, veja que as coisas vão assim num certo encadeamento, né? Nesse tempo, você tem... a gente sai da clandestinidade dos partidos, eu fui Convergência Socialista, depois entramos para a DS, depois passamos para o PT, né? E como sindicato, nós somos fundadores da CUT. Então, era um espaço em que se misturavam muitas coisas. E dentro da PUC, eu fui chefe de departamento, diretora do curso de psicologia, né? Então, é um conjunto de coisas e, ao mesmo tempo, a gente tem uma perspectiva dentro da psicologia, porque eu não podia deixar de ter uma perspectiva baseada no marxismo. Tinha sido a minha formação, né? Então, eu encontro assim, muitos parceirinhos e parceirinhas que também tinham esse interesse, vamos formando um grupo, estamos em torno da Silvia Lene, aí junto com a Silvia Lene, aí a gente vai constituindo a chamada psicologia sócio-histórica, que tem influências da histórico-cultural, Vygotsky, né? Dialoga com muitas coisas, a Silvia dialogava com muitas perspectivas, então a gente vai meio que conseguindo uma certa coerência, né? Eu transformo a profissão, a categoria profissional e a profissão, no meu objeto de estudo, com incentivo da Silvia. Eu estudei no meu mestrado os psicólogos e depois estudei no doutorado a psicologia, né? Quer dizer, a concepção que os psicólogos tinham do próprio fenômeno psicológico. Então, vai criando uma certa coerência. E aí me dediquei, depois achei que estava na hora de descansar. Quando eu descansei, alguém ligou e disse, vamos embora para o Conselho de Psicologia. Vai ter eleição no Conselho Federal de Psicologia. Vamos embora para o Conselho de Psicologia. Aí eu fui, fiz 2 gestões no Conselho Federal, fiz uma depois no Regional de São Paulo, outra no Federal para finalizar a minha carreira, né? E saímos, um conjunto grande de pessoas. Naquele momento, saímos dos conselhos para criar o Instituto Silvia Lene, né? Então, veja, é assim, é o mundo, as pessoas com quem eu ando, elas que são culpadas, né? As pessoas dizem-me com quem anda, que te direi quem és, né? Então, é um pouco isso. As minhas companhias sempre tínhamos... Essas más companhias. As más companhias, tínhamos essas preocupações, né? E aí a gente pega o momento do compromisso social, da psicologia do compromisso social. Acho que lá na PUC nós tínhamos porque eu estudava a minha profissão, o Odair Furtado estudava a psicologia social, outro estudava a prática do professor. Então, estávamos ali todos juntos. Aí a coisa do compromisso social vai se desenvolvendo, vai nascendo ali, né? E vai recebendo, assim, sendo super bem recebido, porque nasce na PUC ali conosco, mas nasce também ao mesmo tempo ali em outro lugar, né? Então, não é que nós inventamos, vai nascendo porque era o clima da época, as preocupações da época, o movimento estudantil que tinha acontecido, que estava acontecendo, tudo isso possibilitava, facilitava, o fim da ditadura, tudo isso facilitava que os pensamentos progressistas viessem à tona. Agora é a nossa vez.
Eu não vou nem te perguntar se você acha importante os psicólogos participar do sindicato, né? Isso é uma pergunta para você óbvia. Mas eu queria te falar um pouco sobre você falasse um pouco sobre o seu instituto. Ele carrega o nome da Silva Lane. Tá, mas eu vou te contar uma coisa. Vou te contar uma coisa. Quando nós fomos para o sindicato, nós chegamos lá e uma das primeiras coisas existia a greve dos metalúrgicos no ABC. E nós fizemos uma manifestação de apoio. Sindicato, lá é sindicato, nós estávamos ali meio já começando a participar da formação da CUT. Aí nós fizemos um manifesto. Recebemos quantidade de cartas pedindo demissão do sindicato, porque as pessoas diziam: isso não é uma coisa para psicólogos, porque era essa a concepção que as pessoas que pediam demissão tinham, né? Então, nós tivemos que trabalhar muito, e acho que não terminou esse trabalho, para que as psicólogas pudessem se entender como trabalhadores. Eu acho que o crescimento na política pública ajudou muito a isso. O Instituto Silva Lane, ele nasceu, a Silvia ainda estava viva, de uma vontade de... Nós achávamos que, assim, já tínhamos ficado muitos anos nos conselhos. Então, assim, vamos embora, né? Mas, assim, ir embora não é uma coisa fácil, porque perderíamos os canais em que a gente trabalha, né, com respeito à categoria profissional, mas trabalha em cima de uma plataforma com a qual nós fomos eleitos. Então, a partir desse lugar, nós fazíamos uma interferência na psicologia. Eu não tenho dúvida disso. Pode ser, eu falo sem convencimento algum, que apesar de ter um carimbo na BOC, era muita gente que atuava nessa direção, né, nos tempos em que eu estive no conselho. Que era uma busca da construção de projetos para a psicologia brasileira, né? Qual é o projeto que a gente tem para a psicologia brasileira? O que a gente quer que aconteça, né? A gente queria, por exemplo, que toda a psicologia que saía das universidades ia trabalhar nos mais diferentes campos, com as mais diferentes pessoas. A gente queria que aquela prática tivesse reconhecimento como psicologia, porque nós descobrimos que não tinha. A academia, as entidades mais tradicionais, achavam que aquilo não era psicologia. Trabalhar no MST com criança, fazendo historinha, fazendo livrinhos, isso não é psicologia. Trabalhar com índio, não é psicologia. Trabalhar na rua, fazer psicoterapia na rua, não, isso não é psicologia, está fora dos cânones, né? Não é psicologia. Trabalhar numa rádio, conversando com os jovens sobre relações, afetividade, sexualidade, isso não é psicologia. Né? Havia aquela coisa tradicional de que a psicologia era a psicologia clínica, a psicologia educacional e a psicologia organizacional. Né? Não era nem do trabalho, era organizacional. Então, tudo estava fora. Aí nós não pode. Tem muita psicologia acontecendo fora desses âmbitos. E aí nós fizemos uma amostra de práticas em psicologia no ano 2000, tá? Que era exatamente para dizer tudo isso aqui é psicologia. Então, veja que é uma interferência das mais fortes. Por quê? Porque a gente rompeu fronteiras estreitas que a psicologia tinha. Tá? Ampliamos tudo, a gente pôs tudo aquilo para dentro da psicologia. Então, esse tipo de interferência é importante. Cunhar os direitos humanos dentro da psicologia para nunca mais sair é uma atividade, é uma coisa importante. Né? Discutir o compromisso social, nos aliarmos a movimentos, por exemplo, a democratização da comunicação. Nós vamos trabalhar lá na democratização da comunicação. Era muito interessante, porque os comunicólogos, jornalistas falavam assim: o que os psicólogos fazem aqui? Por que eles estão aqui? Aí um dia eu vi uma moça responder assim: é porque eles trabalham com aquele negócio de terapia, e aí aquilo é comunicação, é basicamente comunicação, por isso que eles estão aqui. Não é nada disso. A gente está aqui porque a gente acha que tem que democratizar por conta da sociedade estar democratizada, porque isso é condição de vida e, portanto, condição de saúde. Claro. Tá? E então tinha assim muita coisa para a gente poder interferir, questionar nosso pensamento colonizado, propor uma articulação na América Latina. Nós fomos iniciadores não do Mercosul, mas da ULAPSE dentro do Mercosul. Existe até hoje acordos marco
que são feitos, né, sobre a ética na profissão, porque a gente discutia no Brasil e nos outros países, com o Itamaraty, a gente discutia a livre circulação. Então, era preciso afirmar algumas coisas que seriam comuns entre esses profissionais, né? E fizemos inicialmente os 4 países, depois agregamos o Chile, a Bolívia, depois o México, aí foi dando o formato de ULAPS. Então, eu acho que a gente queria uma coisa que nos permitisse, um espaço que permitisse que a gente continuasse a interferir na história da psicologia brasileira. E aí nós resolvemos criar um instituto para nos localizar. Então, fomos embora do conselho para um instituto. Falamos com a Silvia, não, imagina, vai chamar a Silvia Lane, que coisa ridícula, a gente não faz isso. Ah, Silvia, sinto muito, mas vai chamar a Silvia Lane, né? Ela, depois, alguns anos depois, ela veio a falecer, ainda moça, né? Ainda com saúde, quer dizer, com falta de saúde, mas podendo, com cabeça, com uma cabeça ainda muito criativa. E no dia que na semana que ela morreu, nós já tínhamos o instituto inscrito, né? Mas não tínhamos ativado o instituto. Aí nós resolvemos ativar e temos feito a nossa discussão, as nossas malcriações, as nossas buscas de parceria no campo da psicologia. Quando a gente tem uma ideia, nós nunca queremos ter uma ideia e levarmos sozinhos. Nós sempre achamos, a gente é assim, né? Um pequenininho, que importância que vai ter? Então, a gente quer sempre levar e convidar outras entidades, né? Essa iniciativa que a gente tem agora das tecnologias de comunicação, a gente tem 26 ou 27 conosco, 27 entidades trabalhando juntos. E como é que vai ser esse simpósio? Me conta um pouco. Ele é ousado, né? O simpósio nacional, feito numa época de pandemia, virtualmente, com um tema que é um tema, no mínimo, instigante. Com quase 2.000 pessoas já inscritas. A gente construiu a ideia de fazer o simpósio a partir de uma rede. E essa rede organizaria e realizaria o simpósio. Ele vai acontecer 2, 3 e 4 na parte da manhã. De dezembro, 2, 3 e 4 de dezembro. De dezembro, na parte da manhã, das 8h30 até 1:45, nesses 3 dias. O primeiro dia, nós vamos debater uma mesa com o Sérgio Amadeu e o Pedrinho Guareschi. Nós vamos debater a manipulação das subjetividades a partir dessa tecnologia, né? Do uso dessas tecnologias. No segundo dia, no mesmo horário, 8h30, nós vamos debater a expropriação da intimidade, né? De como essas ferramentas vivem da expropriação dos meus dados sem que eu queira, sem que eu autorize, sem que, né? Sim. Então, são também a Ana Bentes, que é psicóloga, é o Davidson Faustino, que é da ciência política, e é o Schroeder, que é jornalista, Celso Schroeder, que é jornalista. Sim, meu colega na FENAGE. Isso. Aí, no terceiro dia, nós vamos discutir, mesmo horário, nós vamos discutir o descontrole social dessas ferramentas. A necessidade, né, do controle, a falta de controle hoje e a necessidade do controle dessas ferramentas. É com o Ricardo Prime, que é psicólogo, né, do campo da avaliação psicológica, é com o Tiago Madeira, que é um estudioso e um profissional da computação, e o João Cassino, que é do núcleo de tecnologia do PT. São 3 mesas. Aí nós vamos fazer vamos tentar uma coisa diferente. Por quê? Porque a gente acha que a gente precisa fazer o esforço de criar o alternativo. Quando acabarem as mesas, cada um vai lá, abre um aplicativo, põe 5 palavras que parecem representar, que acharam mais interessante daquela fala que ele acabou de ouvir. Depois ele ouve a outra fala, ele faz de novo, né? Essa dúvida de palavras, ela vai ser colocada por um grupo. Nós vamos pegar essas 2.000 pessoas, organizar em 100 grupos, né? Olha, nossa nuvem de palavra, o que é? Nossa, que gozado, alguém pôs uma palavra tal, acho esquisito, eu achei muito mais importante tal palavra. Fazer um debate. Aí nós vamos fazer a nuvem, discute a nuvem,
e aí todo mundo terminou, todo mundo pega de novo, faz outra nuvem. Essa outra nuvem vai cair lá no colo, no primeiro dia do Sérgio Amadeu e do Pedrinho Areschi, e aí eles vão comentar e nós vamos encerrar. Isso vai acontecer todos os dias. Né? Os 3 dias nós vamos ter assim. No último dia, se encerra 1h o simpósio, e à tarde, no período da tarde, entra a plenária da rede. E ousado, né? É ousado. É ousado principalmente porque a temática entre nós não é uma temática que todo mundo saiba, mas a certeza de que a temática é necessária, a certeza de que a psicologia não pode se furtar, pegar isso na mão e debater. Por quê? Porque tem psicologia sendo utilizada para criar os algoritmos, para criar, né, as ferramentas de inteligência artificial. Por isso que é ousado, porque a gente tem a certeza da importância da temática, mas a gente não tem ainda a quantidade suficiente de conhecimento o acúmulo, né, para enfrentar. Mas aí, o que nós fizemos? Fomos buscar todo mundo que entende disso, fizemos eventos preparatórios, há muitos eventos preparatórios, aí descobrimos alguns psicólogos, psicólogas que estão estudando, né? E estamos, então, nos apropriando, e como a rede tem continuidade, a gente espera poder terminar o simpósio com uma certa satisfação de termos tido uma colaboração e uma apropriação mínima. Legal, Ana, te agradeço muito. Eu sei que você está com tempo aí também escasso. A gente ficava aqui. Mais uma pergunta e ainda dá mais uma, se tiver. Ainda tem tempo para mais uma? Então tá bom. Então vamos. Então, eu posso te contar, por exemplo, quais são as entidades que estão conosco. Isso é legal, isso é importante. A ULAPSE, que é a União Latino-Americana de Entidades de Psicologia, que reúne entidades da América Latina. A FENAPSE, a ABRAP, que é de psicologia, que é de psicoterapia, a ABRAPE, que é de psicologia educacional escolar, a FLAAB, que é das abordagens bioenergéticas, a ABEP, que é de ensino de psicologia, a AMPSINEP, que é de pesquisadores negros, pesquisadores e pesquisadoras negras, a ABRAPSO, que é psicologia social, seção Minas Gerais. Aí tem 11 conselhos regionais de psicologia de vários estados, e tem vários institutos, como o Instituto Ciralene, né? Tem o Instituto Libertas, o Instituto de Psicodrama Gaia, o Instituto Quitembo, que é um laboratório de estudos da subjetividade e cultura afro-brasileira, tem o Instituto SED Sapiens, que é um instituto importante em São Paulo, tem o Instituto de Psicologia do Grande ABC, né? Então nós temos aí um conjunto de institutos. E o Sindicato das Psicólogas do Estado de São Paulo e o Sindicato das Psicólogas de Minas Gerais, né? Então, esse conjunto, ele está aí dando sustentação a isso, com toda a nossa precariedade, não só financeira, de muitas das entidades, mas a precariedade maior não é a precariedade em relação à apropriação da temática. Mas nós vamos corajosamente enfrentar, porque nós temos a certeza de que a união entre as entidades e entre os profissionais e estudantes da psicologia é o que permite à psicologia ter a inserção social que ela tem tido. Não é porque tem um ou outro que é brilhante, não. É porque a união é projeto para a psicologia brasileira que a gente vai fomentando nesses espaços. Né? É isso.